Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamentos destrutivos. Por que eu escolhi esse tema? Algumas vezes a gente tem alguns comportamentos que a gente percebe com o tempo, tanto que esses comportamentos atrasam, bloqueiam e impedem nossa vida de ir para frente. Mas são comportamentos que nós mesmos começamos a fazê-lo lá atrás. E esses comportamentos, eles começam a se repetir, né? Eles acabam se tornando comportamentos repetitivos, só que eles começam a atrapalhar a nossa vida. E como é que eu sei que esses comportamentos estão atrapalhando nossa vida, né? Que eles estão tentando nos destruir? Primeiramente, você tem que começar a observar qual é o comportamento que você tem hoje, que você percebe que dá um gatilho inicial para você se bloquear em alguma situação. Ou algo que você faz algumas vezes, repetidas vezes, e que te impede mesmo de seguir em frente em algum projeto seu. Esse comportamento a gente pode considerá-lo de comportamento destrutivo. Por quê? É um comportamento bloqueador. Toda vez que você vai iniciar esse comportamento bloqueador, impeditivo, destrutivo, você está auto-sabotando-se, né? Você está fazendo com você mesmo uma sabotagem. Então, esse comportamento que você repete, que você faz, ele te bloqueia, ele te limita, ele te impede, ele te paralisa. Esse comportamento a gente pode considerar de destrutivo. E aí então você tem que pensar e observar qual é esse comportamento que eu faço na minha vida que está gerando toda essa angústia, toda essa chateação, toda essa tristeza que eu mesmo sinto. Porque assim, quem sabe se o comportamento que você está tendo é destrutivo ou não, é você. Outra pessoa pode até identificar isso por fora, mas é você quem tem que perceber se aquilo te machuca ou se aquele comportamento está indo contra os seus desejos. Então, por exemplo, se você tem o interesse de repente de emagrecer, né, começar a comer menos, perder peso, quando você tem algum comportamento compulsivo que vai lhe fazer comer além do que você percebe que você poderia parar por ali, você então está cometendo esse comportamento destrutivo. Está indo contra aquilo que você decidiu para você. Ou em algum relacionamento pessoal, interpessoal, seja na relação entre o casal, ou no trabalho com o chefe, algo que você se predispôs de repente a ter uma conversa com uma pessoa, ou falar com o seu chefe sobre alguma situação que você não está se sentindo confortável no trabalho, em qualquer relação, e você vai adiando aquilo, isso também pode se transformar num comportamento procrastinador. Estes comportamentos a gente considera de destrutivo porque realmente eles estão o tempo inteiro te atrapalhando e trazendo angústia, amargura, sentimento de autodestruição, aquilo que você está de repente caminhando e aí você faz um comportamento repetitivo que faz com que você volte em alguma situação que te impede sempre de chegar naquele lugar. Às vezes você está assim avançando nos seus processos e chega perto de você conseguir alguma coisa, você recua de alguma forma. Então, identificar qual é esse comportamento é o primeiro passo para você abandoná-lo de uma vez por todas. Sem identificação, você não tem como perceber, você não tem como saber o que está te causando todo esse sentimento de frustração. Porque, na verdade, esses comportamentos destruidores, eles destroem, na verdade, a nossa felicidade. Eles destroem os nossos sonhos, né? Eles destroem a nossa paz,
eles destroem de repente nosso pensamento de melhora, de saúde. Então, você mesmo toma uma atitude, faz uma ação que vai de encontro àquilo que você realmente deseja. É uma reação oposta, um comportamento oposto aonde você quer chegar. Descobrir é o primeiro passo, então. Depois de você descobrir, né, qual é esse comportamento, você vai se perguntar: por que eu estou me comportando desse jeito? Então, o primeiro passo é qual? Qual comportamento? Depois de você refletir e pensar muito bem qual ou quais os comportamentos que estão fazendo você dar passos para trás, né? Ou tentando se autodestruir, você vai perguntar: por que eu estou fazendo este comportamento e por que este comportamento está me destruindo? Por que este comportamento está me causando tudo isso? Porque quando você entra na reflexão é que você pode tentar achar uma solução. Você começa a pensar no porquê e aí você pode sim encontrar uma solução para transformar isso. Depois que você descobre, né, qual o comportamento e por que esse comportamento está te destruindo, você tem como fazer diferente. Você tem como planejar algo diferente. Agora, muitas vezes a gente vai vivendo, né, a nossa vida, a gente vai percebendo que tem algo que a gente faz que está indo de encontro oposto àquilo que a gente deseja, mas a gente não consegue identificar muito bem o que. A gente não consegue perceber muito bem o que eu estou fazendo, né, que não está me contribuindo. O que eu estou fazendo que está me impedindo, me atrapalhando? E o que eu estou fazendo que está me sabotando? Identificar esse comportamento é o primeiro passo. Saber por que esse comportamento está te causando tudo isso e quais são os prejuízos que esse comportamento está te causando é o segundo passo. E você vai percebendo que você, quando identifica esse comportamento, a maioria deles, eles já se desfazem automaticamente. Porque quando você não conhece, aquilo vira um automático, aquilo está no seu inconsciente. Você vai fazendo e é tão mecânico, é tão automático que você não percebe. Você não está concentrado nas suas atitudes, nos seus comportamentos para você identificar. E quando você para e começa a identificar, você vê perfeitamente do porquê que isso está te causando esse mal todo, né? Esse bloqueio, essa tentativa de destruição, de autodestruição, que muitas vezes dá certo, tá? E o terceiro passo é você saber o seguinte: esse é o terceiro passo, que é o que mais transforma a sua atitude, talvez seja o mais difícil de perceber, mas depois da primeira e da segunda reflexão, essa terceira reflexão pode ser um pouco mais leve. Qual é o benefício secundário que eu estou tendo neste comportamento destrutivo? Por que eu estou falando desse benefício secundário? Tudo que a gente faz, existe um benefício por trás. Por mais difícil que seja encarar isso, por mais complexo que você pense que isso pode parecer, tudo que a gente faz, a gente tem um benefício que a gente pensa que é um grande benefício. O nosso inconsciente, ele trabalha sempre a nosso favor, né? Como eu sempre trago aqui, a gente é que dá as ordens, a gente é que joga as cartas e ele só obedece. Então, esse comportamento que você está fazendo, por mais destruidor que seja, existe em algum momento algum benefício que você recebe disso. Então, este benefício secundário que a gente chama, porque não é um benefício tão exposto, tão objetivo assim, tão claro, ele é que está por trás, comandando que você repita esse comportamento, que você faça esse comportamento o tempo inteiro.
Identificando qual é esse benefício secundário, você pode então transferir esse benefício para um outro comportamento. Então, assim, se eu tenho um benefício, eu vou dar o exemplo, né, como eu falei da dieta, da alimentação. Se eu quero emagrecer, então, toda vez que eu sentir vontade de comer mais ou comer algo que eu sei que não está me auxiliando nesse meu projeto, eu vou pensar qual é o benefício secundário que eu tenho. O benefício secundário é que eu vou comer, sei lá, um chocolate, vai me dar um prazer imenso neste momento. Este benefício secundário, ele é duradouro? Ou ele é imediato? Porque também tem isso. Muitos dos benefícios secundários, eles são imediatos. Ele te dá um prazer naquele momento, naquele instante, mas depois, rapidamente, vai te dar um efeito rebote. O que é esse efeito rebote? Ele vai te dar uma frustração, ele vai te dar uma tristeza, ele vai te trazer um sentimento de, poxa, por que eu fiz isso? Eu tô arrependido. Você vai se sentir mais fraco. Então, pense, né, nesse benefício secundário, se ele é duradouro ou se ele é imediato, porque você pode transformar ele. Então, nesse exemplo que eu estou dando da alimentação, transforme a vontade, de repente, o impulso, né, do benefício imediato que você vai ter de repente, comer algo que você sabe que não vai trazer um benefício para a sua saúde, transforme por algo mais leve. De repente, beba água, como uma fruta, sabe? Saia do lugar que você está, que de repente te traz uma vontade de comer, né, compulsivamente, ou comer alguma coisa por prazer e não para alimentar o seu corpo, e faça outra atividade. Então comece a trocar prazeres imediatos ou também prazeres a longo prazo por outros prazeres, outras formas de se movimentar, outras formas de fazer. Então, e também existem os comportamentos destruidores emocionais. Então, estes comportamentos emocionais, né, que a gente fica muitas vezes colocando na nossa mente, algumas repetições de frases que são não vai dar certo, você não vai fazer, e aí você se comporta de uma forma, porque já que não vai dar certo, é assim mesmo, e você começa a se comportar de forma daquilo que você está comandando na sua mente. Você também tem que fazer as mesmas reflexões. Identificar qual é o comportamento, saber por que esse comportamento está me destruindo, qual é a destruição que ele está me causando, qual é o impedimento, qual é o bloqueio, e identificar também qual é o benefício secundário que eu estou tendo. Porque por mais que a gente ache que no nosso emocional algo que não nos faz bem, vamos supor, algum gatilho de tristeza, toda vez que você perceber que você vai ter um comportamento que vai te fazer gerar um sentimento que você sabe que vai te atrapalhar, que vai de repente te bloquear, ou algum momento de raiva, de muita raiva, que você vai agir de uma forma talvez não tão racional assim, que vai causar algo problemático numa relação, por exemplo, você tem que pensar, bom, qual é o benefício secundário que eu tenho aqui? Se eu começar a explodir, né, o meu emocional começar a explodir, se eu demonstrar raiva e falar tudo que eu penso, eu vou ter um prazer imediato aqui, porque eu vou desabafar, vou falar o que eu penso, né? Tô muito nervosa, eu preciso falar. Mas depois você vai ter o arrependimento, depois você vai ter aquela tristeza, depois o efeito rebote é muito maior do que aquele prazer imediato. Então, o prazer maior é você transformar. Então, se eu sair deste estresse irracional, ir para um canto, não conversar com a pessoa naquele momento e respirar, tentar internalizar por que eu cheguei naquele emocional e naquela situação, onde por um triz você não agiu mais de uma forma que ia destruir não só você, como talvez a relação, você vai conseguir
se acalmar e vai trazer um benefício muito mais duradouro para você. Primeiro, você vai sentir o maior orgulho de você mesmo, tanto na parte física, quando eu dei aquele exemplo da alimentação, né? Quanto na parte emocional, quando você realmente não age por impulso, quando você pensa melhor antes de agir, quando você respira, quando você se acalma sua mente e o seu corpo antes de qualquer atitude, né? Depois que você sai daquele pico de estresse, você se sente uma vitoriosa, um vitorioso. Você fala, nossa, eu consegui vencer um instinto que era muito forte naquele momento. Então você consegue realmente passar a barreira, né, daquela situação de repente ter um comportamento destrutivo. Esses 3 pilares, né, esses 3 passos vão fazer com que você transforme qualquer comportamento destrutivo em algo construtivo. O que fazendo essa troca, né, de comportamento, você consegue sim mudar todo o seu comportamento que antes era destrutivo em algo que vai construir algo para você, em algum comportamento que vai te trazer um benefício não só imediato, mas um benefício constante. Agora, importante a gente pensar, o primeiro comportamento que eu tive, que foi destrutivo e que hoje eu repito e repito e repito, foi uma construção para criar um hábito. Então, para que você mude esse comportamento destrutivo também para um comportamento construtivo, não destrutivo mais, mas sim construtivo, você também precisa fazer com que ele seja um hábito. Então, todas as vezes que você perceber de antemão, depois de identificado esse comportamento destrutivo, depois de perceber todos os passos que eu já falei, né? Depois de fazer o passo a passo do que eu falei, você vai começar a agir de forma diferente todas as vezes. Não pode ser uma vez só. Tem que ser uma coisa constante. Então, todas as vezes que você perceber que você vai entrar naquele processo, que você vai dar aquele passo, né, pro buraco, você vai falar não, você vai recuar. Você vai identificar o que vem antes, logo antes de você ter aquele comportamento. O que está te fazendo repetir esse comportamento? É algo irracional. Muitas vezes é um gatilho que faz com que você tenha esse comportamento destrutivo e aí você não consegue perceber que gatilho foi esse. Então, observar, né, por que desse comportamento, identificar esse comportamento, faz com que você também descubra qual é o gatilho que está trazendo a ação, o start, né, o início desse comportamento. E aí você consegue destruir, desfazer toda essa cadeia que você mesma criou, que você mesmo criou, de autodestruição. E a autodestruição em todos os sentidos, né? De repente você não ter paz com você mesmo, ou de repente você se sabotar numa dieta, ou de repente você ter uma vontade, um comportamento de fazer alguma coisa e você então ficar adiando, né? Então a gente faz nossos planos e nunca consegue colocar em prática, que é o comportamento procrastinador também, né? Porque o procrastinador também é um comportamento destrutivo. Os comportamentos de repente de picos de estresse, de ira, né? Onde a gente quer explodir, falar qualquer coisa, mas depois vem o resultado, que é o arrependimento, que é muito maior, né, do que a gente ter aquele prazer imediato de só falar o que quer. Então, isso faz com que a gente perceba as nossas ações, perceba o passo a passo, como eu cheguei aqui. Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente fala assim, como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu cheguei aqui, nessa situação? Você que encaminhou para chegar nessa situação. Então, você pode identificar qual foi o passo a passo que você deu para chegar naquela situação, naquele comportamento. E por que aquele comportamento virou um hábito?
Ou de repente, eu posso dizer um vício, porque um hábito, né, é a constante de uma ação saudável que te faz bem. E um vício é uma constante, né, de ações que não te fazem bem, que fazem mal para você. Então, posso até trocar a palavra, né, de hábito para vício, no caso do comportamento destrutivo, e transformar em um comportamento construtivo que vai virar um hábito. Só que precisa de consistência. Precisa de uma disciplina, precisa que você identifique e você tome força e postura para que você haja antes daquele comportamento se repetir. Porque os comportamentos destrutivos, você só percebe ele quando ele se repete. Se você fez uma vez na vida e nunca mais repetiu, tudo bem, ele te causou um mal, mas foi uma vez só no passado e de repente você pensou, nunca mais eu vou fazer isso, tudo bem, já aprendi. Eu não considero isso um comportamento destrutivo. Tudo bem, foi uma vez, mas você aprendeu. Você aprendeu com isso e não repetiu mais. A questão do comportamento destrutivo é a repetição, porque você vai estar sempre fazendo algo que está te fazendo mal. E aí, neste fazer todas as vezes que te traz esse malefício, é que a gente começa a se sentir triste. A gente começa a perceber, se sentir frustrado, sentir que a gente não dá conta das coisas, né? Que a gente coloca uma meta e não consegue seguir. Enfim, todos esses casos. Então, fazendo todo esse passo a passo de reconhecimento de qual é a ação, do porquê que aquilo está me destruindo, como eu posso identificar também aqueles prazeres secundários, o que eu estou ganhando com isso, quais são os meus ganhos, por que eu estou agindo desse jeito, e se esses prazeres eles são imediatos ou não, e transformando esses comportamentos em hábitos melhores e saudáveis de todas as formas, né? Não só a saúde física, mas também a saúde mental e emocional, né? Porque todos nós somos um equilíbrio de tudo, e isso que a gente busca sempre, trazendo esse equilíbrio, identificando o passo a passo, porque se eu identificar o passo a passo, eu consigo, antes do último passo, antes daquele pezinho que a gente vai colocar lá, eu consigo voltar e pensar, não vou tomar essa atitude, não vou agir desse jeito, eu vou mudar o meu comportamento a partir daqui. E aí você consegue mudar antes de fazer o comportamento. E isso é maravilhoso. A gente percebe a força que a gente tem, a gente sai, parece que a gente está realmente tendo o domínio das nossas ações e nossas emoções. Realmente a gente percebe que não existe nada maior do que a nossa força de vontade. E aí você consegue transmutar, né, de algo que estava te destruindo em algo que vai fazer você construir cada vez mais, né, um comportamento construidor, um comportamento que vai te fazer levar para o lugar que você quiser, né, e fazer melhorar cada vez mais seu comportamento emocional, o seu equilíbrio emocional, suas interrelações, né, com outras pessoas, e enfim, o seu comportamento alimentar, atividade física, tudo que você quiser se predispor a mudar, que você perceba em você que é um comportamento destrutivo, seja qualquer que seja, você consegue mudar fazendo esses passos que eu ensinei e tendo persistência. Porque na persistência é que a gente vai fazer com que esse vício se torne um hábito e que você só receba os benefícios dela. Tá certo? Então, hoje eu quis falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre esses comportamentos destrutivos em todas as áreas da nossa vida. Se você seguir esses passos que eu falei, não tem erro. Vocês vão conseguir mudar esses comportamentos de destrutivos, vão passarem a ser construtivos, e você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Mudando os nossos comportamentos, a gente consegue mudar nossa mente, a gente consegue perceber, né, quais são as nossas ações, porque a gente vai estar presente em nós mesmos, no nosso dia a dia. A presença é fundamental para que a gente possa fazer o autoconhecimento.
No autoconhecimento é que a gente consegue identificar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, de como eu estou agindo. E o que eu posso fazer para mudar tudo isso, tá bom? Então, eu agradeço a todos pela participação, muito obrigada a todos, né? E na terça-feira nós voltaremos com mais um assunto. Me sigam no canal do YouTube, quem quiser, compartilhe com as pessoas que vocês acham que precisa realmente saber esse passo a passo, para que a gente possa mudar o nosso comportamento, mudar esse comportamento autodestrutivo que de repente não está nos causando muitas alegrias e felicidades, muito pelo contrário, está causando só chateação, mudando para comportamentos positivos, para que a gente possa ser mais alegre, para que a gente possa estar em equilíbrio em todos os pontos da nossa vida, tá certo? Muito obrigada a todos e até terça-feira. Excelente final de semana para vocês e semana que vem eu volto com mais assuntos para que a gente possa refletir, mudar nossa mente, nosso pensamento, nosso mindset, para que a gente possa evoluir cada vez mais, tá? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Vamos mudar nosso comportamento para que a gente possa mudar e transformar nossa realidade e ficarmos em paz com nós mesmos e com todas as pessoas que estão à nossa volta. Tá certo? Tchau, tchau. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal do YouTube. Muito obrigada pela participação. Um abraço enorme para todos vocês e até a próxima. Sigam no canal, compartilhem. Cliquem no sininho para vocês receberem sempre as informações de vídeos novos, não perderem nenhum vídeo. Eu estou postando várias informações maravilhosas para a nossa evolução, para nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e emocional, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau!